Fala pessoal, então eu trouxe aqui para vocês mais um caso, aqui o Model 1.3, já até coloquei a classe aqui e vou nesse momento só explicar o que eu fiz lá para vocês, e explicar essas variações que eu fiz com a tabela, com a classe sócio aqui, certo? Desde o início. Vamos lá. Aqui em sócio, ó, eu simplesmente só marquei como entity. E o que ele fez? Ele veio aqui e gerou a tabela sócio para mim. Óbvio que eu tive que marcar como entity, e quando eu fiz a marcação, eu tive que vir aqui e botar, identificar quem é o identificador, o campo identificador dessa classe, e dizer a minha estratégia de geração desse campo, certo? Que no caso aqui é o auto-increment, beleza? Bom, aí na segunda estratégia eu quis mostrar para vocês o seguinte, olha, eu posso personalizar esse @entity aqui, certo? E eu posso colocar o nome da minha entidade. Então, eu associei aqui o nome da classe ao nome do meu @entity. E eu posso colocar um nome para a tabela que eu quero que gere no banco, para não gerar com esse nome aqui, ó. Então, aqui eu vim e coloquei sócios, beleza? Aí gerou essa tabelinha para nós. E ainda mostrei para vocês que eu posso, entre aspas de novo, né, embedar dados de uma outra classe dentro de uma única tabela na geração, beleza? Bom, ok. Lembram que eu falei para vocês dessa marcação aqui que a ideia está fazendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, eu não consigo resolver o nome da tabela sócios. E aí ela oferece essa opção aqui, ó, de eu dizer qual que é o meu banco de dados, certo? Então eu posso vir aqui, ó, e dizer o meu data source, certo? No momento que eu faço isso, vou abrir um pouco mais a tabela para vocês verem que é o mesmo que está aqui em cima, ó. A tabela não, desculpa, a janela, né? Para vocês verem que é o mesmo nome que está aqui em cima do meu data source. No momento que eu fizer isso, pessoal, a ideia já achou. Para que serve isso? Bom, isso serve para o seguinte, ó, vá que eu digite algo errado aqui em cima, certo? A ideia já vai me dizer, olha, eu não encontro isso aqui lá no data source. Então, se eu estou dando uma manutenção no código, ela está me dando um IntelliSense. E aí está evitando que eu erre alguma modificação que eu esteja fazendo em relação ao nome que já tem da tabela lá no data source. Beleza? Então, só vou voltar aqui. Vocês viram que ele já tirou aqui o problema, né? E agora vamos discutir essa terceira variação de sócio que eu quero mostrar para vocês. Bom, vou dar uma fechadinha aqui, né, pessoal? Só para a gente limpar um pouquinho o nosso painel. Beleza, vou abrir essa classe aqui, ela já está toda digitada. É o mesmo exemplo que está lá no GitHub para vocês. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Poxa, apareceu de novo esse erro da ideia. Na verdade, não é um erro, né, pessoal? É o IntelliSense trabalhando ao meu favor. Eu ainda não tenho uma tabela na minha base de dados com esse nome. Beleza? Está trabalhando ao meu favor. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: já vimos a notação entity nomeada, já vimos a notação table nomeada, certo? Já vimos que a gente tem que dar o identificador para um dos campos da nossa classe, certo? A estratégia de geração desse identificador. Mas notem que agora tem uma anotação chamada @column aqui em cima, ó, ok? O que significa isso, pessoal? Bom, em relação às demais, ó, eu não tinha essa anotação em cima, nem nessa, nem nessa, perfeito? Simplesmente eu deixava gerar o JPA, gerar com o próprio nome que está aqui. Eu não me estressava muito com isso, mas eu posso personalizar cada uma das colunas que ele vai gerar lá no banco de dados, na tabela. Beleza? Como que eu faço essa personalização? Anota em cima com @column, dou um nome para minha coluna na minha base de dados, ou melhor, na minha tabela, né? Apesar de ser lá na base de dados. Digo se é nulo ou não é nulo, se é not null, então, e posso dar um tamanho. Lembra que ele gerava com 255? E nota que aqui embaixo, ó, aqui o tipo é string, né, pessoal? Nota que aqui é outro tipo string. Coloquei o nome, coloquei se é not null, e agora eu botei o 255, que é o padrão do JPA. E ele está dizendo, olha, isso é redundante, você não precisa botar 255, porque se você não botar nada, eu gero com 255. Então, 255, se eu não colocar nada, ele gera. Eu só botei aqui como exemplo para vocês, ok? Depois eu tenho outra anotação de outra string, usa a mesma ideia de cima, aqui o tamanho vai ser 20, então eu posso fazer o quê? Personalizar nomes das minhas colunas na minha tabela, personalizar tamanho e posso personalizar se elas são not null ou não, beleza? Quando é o caso do date aqui, eu só botei um nome, não botei mais nenhuma personalização,
E aqui é outra string, né? Fiz uma outra personalização e notem que eu marquei o e-mail como unique, ou seja, esse e-mail não vai poder repetir nessa tabela, beleza? Ok, pessoal? Então, já que isso aqui está pronto, né? Vamos dar um play aqui. Isso aqui eu trouxe lá do nosso código de exemplo do GitHub, expliquei para vocês como é que funciona ali, beleza? Vamos ver se o Spring Boot gera aqui para nós a tabela, certo? Então vamos aguardar a saída e voltamos aqui. Bueno, ele já executou, tá, pessoal? E vamos dar uma olhada aqui no SQL, ó. Ele gerou o nosso identificador, gerou o aniversário do sócio, como date, como está anotado aqui. Aí gerou o e-mail do sócio com varchar 100. Olha o tamanho que eu botei aqui, pessoal. Opa, aqui minha tecla já está atrapalhando ali, né? Deixa o unique ali. Aqui o endereço do sócio, que aqui eu tinha posto 255, ó, ele gerou com 255. Embora, notem que a ideia está botando em cinza, significa que eu não precisava escrever esse 255 aqui. O nome do sócio com 50, então eu personalizei o nome do sócio, certo? E o telefone com 20. Olha só, é o tamanho que eu coloquei aqui. Tá? Ele colocou quem é a chave primária, fez uma alteração para criar o índice, e aí depois, o que mais que ele fez? Adicionou aqui a unique, beleza? Então, se eu quiser olhar se ele gerou realmente a tabela aqui nessa ferramenta de gerenciamento da minha base de dados, é só dar um atualizar aqui em cima, e aqui está a nossa tabela, com as nossas colunas, inclusive com as colunas personalizadas, tal qual eu personalizei aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês que é possível eu personalizar cada coluna da tabela do banco de dados, certo? Então agora no próximo vídeo a gente vai ver relações entre classes. A gente por enquanto só viu uma classe, né? Aqui uma relação que eu quis mostrar para vocês que eu posso fazer o embedded, e aqui a mesma classe. Então eu trouxe variações de sócio aqui, mostrando algumas estratégias de geração de tabelas no banco, certo? Então até o próximo vídeo, pessoal.